Olá, o estudo 51, e assim também vou incluir já nessa videoaula o estudo 52 e parte do estudo 53. Por mais de se tratarem de mitzvot diferentes, na contagem das 613 mitzvot, são mitzvot diferentes que estão cada um desses estudos, porém a norma delas é igual. O que acontece é o seguinte: temos as festas judaicas, mais conhecidas Pesach e Rosh Hashanah, também temos Shavuot e Sukkot, e essas festas têm dias delas que são dias festivos, dias especiais, nos quais não podemos realizar trabalhos e devemos descansar. Da mesma forma que temos no Shabat duas mitzvot, a proibição de trabalhar no Shabat, uma mitzvah, um mandamento proibitivo, que é chamado como mandamento negativo, um mandamento proibitivo de não trabalhar no Shabat, e temos uma instrução afirmativa, descanse no Shabat. Assim também, em determinados dias dessas festas judaicas, também temos essas duas mitzvot de descansar em determinada data e a proibição de não trabalhar nesta determinada data. E as datas são as seguintes, por isso que tem tantas mitzvot, porque cada uma dessas datas acaba recebendo uma nova entrada na contagem das 613. Então por isso que acaba sendo várias mitzvot, mas a norma de todas elas é uma só, como eu vou explicar logo a seguir. As datas que devemos descansar, então, é o primeiro dia de Pesach. Pesach é uma festa que leva 7 dias. Então, o primeiro dia de Pesach e o último dia de Pesach são dias de descanso. Assim também, Shavuot. Shavuot é 50 dias depois do começo de Pesach, também é uma data de um dia só. É uma festa de um dia só que devemos descansar nesse dia, não devemos trabalhar e devemos descansar. Então, aqui, Shavuot tem duas mitzvot: não trabalhar no dia de Shavuot, descansar no dia de Shavuot. Pesach também, no primeiro dia de Pesach temos duas mitzvot: não trabalhar no primeiro dia de Pesach, descansar no primeiro dia de Pesach. O mesmo se repete com o último dia de Pesach. Depois temos Rosh Hashanah, que é o começo do ano, também é uma mitzvah de um dia, descansar no dia de Rosh Hashanah e não trabalhar no dia de Rosh Hashanah. Depois temos em Sukkot. Sukkot temos o primeiro dia de Sukkot, que também não devemos trabalhar no primeiro dia de Sukkot, devemos descansar no primeiro dia de Sukkot. E o mesmo acontece com o oitavo dia de Sukkot, que não devemos trabalhar e devemos descansar naquele dia. Só uma nota, já foi explicado quando falamos sobre o calendário, então falamos sobre as mitzvot de estabelecer o calendário, explicamos que fora de Israel todas essas festas elas acabam tendo um dia a mais. Então, quando a gente fala primeiro dia de Pesach, por exemplo, fora de Israel significa os 2 primeiros dias de Pesach. E o mesmo acontece com o 7º dia de Pesach, não é só o 7º, fora de Israel existe o 8º dia de Pesach. Shavuot, que é uma festa de um dia só, temos 2 dias de Shavuot. Rosh Hashanah é o único que tanto em Israel quanto fora nós temos 2 dias. Naquelas aulas foi explicado, se não me engano, o porquê disso. E depois temos nos mandamentos em Sukkot, que é o primeiro e o 8º dia de Sukkot, fora de Israel é o primeiro e o 2º dia de Sukkot. E em relação ao 8º, é o 8º e o 9º dia, temos o 9º dia de Sukkot em relação a fora de Israel. Essas são as mitzvot, na verdade são todas basicamente a mesma coisa, são repetições. O que varia é a data, e cada uma dessas datas é uma mitzvah. Então é a mitzvah de não trabalhar, são as mitzvot de não trabalhar nesses dias, proibições de não trabalhar em cada um desses dias, e também instruções afirmativas para descansar em cada um desses dias. No que consiste o descanso das festas judaicas? Ele é um pouco diferente do descanso do Shabat e do Yom Kippur. No Shabat e no Yom Kippur temos as 39 atividades que são proibidas, e elas são, quando foi no Shabat, nós falamos que são atividades, matrizes, que elas foram deduzidas do que era necessário para construir e pôr o templo, o tabernáculo, que era o templo portátil no deserto, em funcionamento. Essas são as atividades que somos proibidas de realizar no Shabat. O Yom Tov, as festas judaicas, elas são um pouco mais lenientes no quesito que não podemos fazer nenhuma daquelas atividades, salvo aquelas que estão relacionadas com o preparo do alimento. Tem algumas atividades, algumas tarefas que estão relacionadas com o preparo do alimento, que elas foram autorizadas para serem feitas na véspera, que foram autorizadas para serem feitas durante as festas judaicas.
Então, isso na prática o que se leva em consideração é se tem alguma alteração no sabor da comida, se ela é feita logo no momento ou se ela é feita na véspera. Então a gente procura os que têm uma variação, elas podem ser feitas no próprio dia. Um pão fresco é muito mais gostoso do que um pão amanhecido, então eu posso preparar o pão desde fazer a massa e tudo mais na véspera. Eu posso, inclusive, para quem quiser comer carne fresca é mais gostoso do que carne que já passou por um dia. Então a pessoa ela pode abater o animal e para preparar a carne no Yom Tov. É lógico que tem que tomar certos cuidados, certas atividades que não podem ser feitas, que são atividades laterais, que talvez acabam sendo realizadas junto com essas tarefas. Então tem que tomar cuidado, são vários os detalhes, mas é basicamente esse que é o descanso do Yom Tov, que você pode preparar o alimento. Você não pode trabalhar no Yom Tov, não pode tem que descansar no Yom Tov. As únicas atividades que foram autorizadas foram as atividades relacionadas com o preparo da comida. Outra coisa que foi autorizada no Yom Tov, que não temos no Shabbat, é o assunto de passar fogo. Eu não posso, no Yom Tov, eu posso passar o fogo, uma chama de uma vela para outra. Por mais que eu não estou usando esse fogo para cozinhar, só para iluminar, ou qualquer outra coisa eu posso usar. Eu não posso acender o fogo, acender o fósforo eu não posso. Eu posso pegar de uma chama acesa, transportar o fogo para uma outra vela, isso a gente pode fazer no Yom Tov, mesmo que não for para alimentação. Outra coisa que foi autorizada, que é autorizada no Yom Tov, mesmo que não é para alimentação, é carregar objetos na via pública, como a gente mencionou que no Shabbat isso daqui é proibido, carregar seus objetos na via pública. No Yom Tov isso não é proibido, você pode levar suas coisas, mesmo que não está se tratando de alimentos, você pode carregar suas coisas na via pública. Esse é basicamente então os estudos que nós temos, todos esses mandamentos e proibições que nós temos do estudo 51, estudo 52 e parte do estudo 53, está falando sobre exatamente as festas judaicas e as mitzvot relacionadas a essas datas, que é o descanso e a proibição de trabalhar nesses dias.